Boa tarde a todos, mais uma vez. Eu sou o Júnior Matheus Marchewski. Eu trabalho aqui, neste lugar. Eu sou professor aqui no Colégio SESI. Não sei se vocês viram, depois da estrela ali lá para o outro lado, tem o Colégio SESI Internacional aqui no campus, nesse prédio. E eu estou aqui para falar da uso da tecnologia na educação e metodologias diferentes de ensino. Vou tentar, primeiramente, me familiarizar aqui. Então, eu sou professor de Química e de Francês, e aqui na escola eu trabalho com ensino de Química em português e de Química em inglês. Nós somos, então, o Colégio SESI Internacional. No Brasil inteiro existem 753 unidades SESI e SENAI. No Paraná existem 53 unidades SESI, SENAI não sei quantas. No Paraná tem 53 SESIs, colégio SESI, né, com ensino médio e educação básica e, né, infantil. E nós tivemos há 6 anos atrás a abertura do primeiro Colégio SESI Internacional, que é, né, a versão do Colégio SESI com a metodologia diferenciada, que a gente tem assim bem diferenciada, vou falar um pouco dela para vocês hoje, com o ensino bilíngue, né? Então nós temos a nomenclatura bilíngue internacional, por bilíngue, ter 50% das nossas aulas bilíngues, no caso em inglês, né? Os nossos alunos têm período integral, então eles ficam 8 horas, então é possível fazer isso porque eles ficam, a maioria deles, 8 horas na escola, então eles têm a metade do dia em português e a outra metade em inglês, e temos, cada matéria tem, ou a maioria das matérias tem a sua respectiva em inglês. Por exemplo, eu dou aula de Química, e antes, quando a escola era menor, que eu ainda dava as aulas de Química em inglês, que eram chamadas de Ciência Aplicada, que são chamadas, todas em inglês. Aí, Biologia tem a parte de Natureza, que é dada em inglês por outros professores. Por exemplo, eles têm Geografia e Geography, e History e História, e assim por diante. O Colégio SESI surgiu há 15 anos, o SESI existe há 70, quase 80 anos, junto com o SENAI, né? SESI, Serviço Social da Indústria, então é o serviço que dá apoio na parte social da vida dos industriários, não importa que cargo ou que escalão ele esteja na indústria, né? O que ele faz com saúde, com ergonomia e com lazer, isso há 70 anos, 70 e poucos. Aí, 15 anos atrás, eles pensaram, vamos abrir escola junto. Aí, para conseguir convencer todo mundo que manda no SESI, digamos, o governo e a indústria, e os clientes, né? Principalmente quem manda é a indústria, então a gente fala com a indústria. Vamos abrir o Colégio SESI e tudo mais, mas para quê? Se já tem colégios dando alunos para as universidades, vamos fazer algo diferente. Aí a conversa com a indústria foi a seguinte, a PUC, a Federal e todas as universidades já entregam engenheiros que sabem fazer contas e construir casas e fazer tudo o que eles têm que fazer, o problema é que eles não sabem falar, né? Aí, 15 anos atrás, surgiu a metodologia do SESI, que é do que eu estou agora, nesse momento, falando. Primeira coisa que nós temos bem diferente é o trabalho em equipe. Então, a nossa metodologia no Colégio SESI aqui do Paraná, que é diferente dos outros, que a maioria é tradicional, nós temos vários pilares diferentes. O primeiro dele é o trabalho em equipe de verdade, né? Os alunos ficam em equipe, 5 ou 6 ou 4 alunos, numa mesa redonda, que eu convido vocês para visitar depois, ou amanhã, em qualquer momento, né? Aqui é a escola, do outro lado do prédio. Sempre eles ficam em equipe. Somente nas horas de prova que eles ficam separados, né? Então, assim, desde que a gente estuda, eu estudei por 17 anos e eu aposto que todos vocês também, com exceção deles ali, que são bem mais novos talvez que nós, sempre separado. Eu fiz uma equipe no pré. Ano passado eu terminei minha faculdade, eu fiz uma faculdade de pedagogia, um parênteses, e eu fui fazer um estágio no pré. Aí eu cheguei no pré, era aquela mesa redonda, e eu estou acostumado aqui com aquela mesa redonda há 6 anos, eu estou trabalhando aqui. Isso é bem diferente, em nenhuma outra escola se faz isso mesmo, né? Trabalho em equipe você faz, mas não o tempo todo. Aí eu cheguei lá, olhei aquela mesa do pré e estava todo mundo em equipe. Aí eu pensei, mas era assim, daí eu lembrei da minha equipe do pré. Daí eu me toquei que eu só fiz equipe no pré. E aí me separaram meus amigos na primeira série e me deixaram até hoje separado, né, até o final da faculdade, especialização, mestrado, todo mundo vai separado. Aí a primeira pergunta na entrevista de emprego, você sabe trabalhar em equipe? E eu respondi o que todos responderam, é óbvio. Eu tinha uma equipe no pré, a gente trocava o lanche. Há 100 anos atrás.
Né? Então, assim, cara, não sabe trabalhar em equipe, de verdade. Né? Então, assim, eles ficam 100% juntos, 100% do tempo os alunos estão juntos. Esse é o primeiro pilar, já demorei 7 minutos, vou apurar. Né? O segundo pilar, a interseriação. Não vou falar muito disso, porque depois a gente pode conversar melhor. Primeiro, segundo, terceiro ano juntos. Sim, por quê? Por que não? Primeiro, segundo, terceiro ano junto. Claro que isso aqui é uma conversa maior para eu convencê-los que isso dá certo. Está dando certo há 16 anos no SESI inteiro e há 6 que eu estou vendo isso acontecer aqui na Escola Internacional. Funciona mesmo. Tá. Outro pilar muito importante é a pesquisa. A gente não dá aula, não tem aula de química, tem pesquisa de química. Né? É o aluno que vai atrás, a gente trabalha, então, esse pilar é o protagonismo, é você que escolhe, é você que vai atrás. Né? A gente trabalha muito isso com os alunos. E aí, o outro pilar, eu vou esquecer de alguns agora, falo melhor quando eu lembrar. O outro principal é as oficinas de aprendizagem, que foi falado ontem numa palestra nesse horário por uma outra professora do SESI, não sei se alguém viu, né? A palestra foi exatamente aqui. As oficinas de aprendizagem, isso é o principal. Em qualquer escola, você tem a turma do primeiro ano, segundo ano. Aqui já não tem primeiro, segundo, terceiro, todo misturado. Mas mesmo assim, não tem turma. Não tem a turma 1, 2, 3. Tem a oficina. Então, cada trimestre, a cada 3 meses, nós, professores, nos reunimos e montamos oficinas novas. Para vocês terem ideias, nós temos agora 5 oficinas acontecendo e nós temos 18... Não. Nós temos umas 10 oficinas acontecendo e 18 salas de aula fazendo essas oficinas. Então, é assim... ao invés de você ir para a sala de aula do primeiro ano, você vai escolher a oficina Hogwarts, por exemplo. A Hogwarts da temática Harry Potter. Uma vez, há muito tempo atrás, existiu aqui no sul do país, não sei se no Paraná existiu, mas nas escolas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, trabalharam com temas geradores. Aí se ficava, a ideia era muito boa, eu até fiz um trabalho desse na faculdade em energias renováveis. A escola fica trabalhando água o ano inteiro. Que legal, vão aprender água, mas o ano inteiro? É o meu Deus, aí é o ano inteiro falando sobre água, né? Eu em química conseguiria, mas todos vão conseguir. Então aí a gente faz mais ou menos isso, mas cada trimestre muda, para ter o protagonismo e o aluno escolher para onde ele vai, né? Ele tem um conteúdo que ele tem que seguir, a gente segue todos os conteúdos do MEC, por lei, né, estabelecidos, só que a gente divide por temáticas, né? Então, assim, tem um eixo, por exemplo, de um conteúdo que vai trabalhar gênero, diversidade. Justamente esse é o exemplo que eu vou dar da oficina Hogwarts, não é a sala de aula, é a Hogwarts, né? Então, já chama a atenção dos alunos. Aí a gente faz aqui no auditório, apresenta, vende as oficinas para eles. Ó, nesse trimestre a gente vai trabalhar a Hogwarts. E aí todas as matérias tentam, não é obrigado, mas por favor, tente, né? Trabalhar sobre aquele conteúdo. O conteúdo sempre cai poções, daí eu me dou, né? Porque é poções, soluções, eu sou professor de química. Aí, assim, só para vocês terem ideia, tem sempre um desafio. Esse é outro pilar, um desafio. Cada oficina tem uma pergunta que eles têm que responder. Segunda-feira foi a finalização. Final do trimestre, a escola toda se mobiliza e tem um evento, tipo esses de vocês, um pouco mais modesto, né? Desse nosso grande evento aqui, que a escola para assistir cada um, todas as turmas se assistem, e eles têm que responder o desafio. Só para vocês terem ideia, tá, mas é ensino médio, aí Hogwarts, né? Às vezes até os pais ficam, pô, mas brincadeira, tudo bem. Olha só, o desafio da Hogwarts era assim, ó. É tudo em inglês, lógico, eles têm que responder tudo em inglês, mas era mais ou menos assim, ó. Como eu posso ser diferente nesse mundo e viver feliz e conseguir me sair, né? Sobreviver. Na temática Harry Potter, ser trouxa e ser bruxa. Aí o professor de História e Geografia piram nisso, eles ficam enlouquecidos o trimestre inteiro pensando e falando nisso. Usando algo, eles decoram a sala de aula e fica muito legal, fica muito, muito interessante e faz o aluno vir. Mudou o trimestre, ele vai ter que escolher entre Marvel, peguei o mesmo assunto, mas Marvel, Willy Wonka. Willy Wonka, chocolate e açúcar. Olha só, o desafio da Willy Wonka era o seguinte: olha só, como eu posso ter uma vida equilibrada com tanta industrialização dos alimentos e tudo mais? A gente conseguiu uma horta, né, a partir dessa oficina para a escola. Então, os alunos, cada trimestre, escolhem a oficina que eles vão ir, né? E no final tem que apresentar, pode ser um teatro, pode ser uma balada, eles fizeram, pode ser qualquer coisa, desde que a escola entenda a resolução do desafio. E mais importante, nessa resolução, eles têm que falar o que eles viram nas disciplinas, né, durante o trimestre. Enfim, cada professor tenta adequar a sua matéria da melhor forma possível, né? Eu estou aqui, então, para falar da metodologia, que é mais ou menos esse o resumo que eu acabo de dar. Tecnologia na escola, que é como que a gente consegue fazer tudo isso, se comunicar com os alunos e... Já deu 10? Já deu 10. Mentira. De verdade. Ok. Então, assim, ó, mentira. Gente, olha só, eu vou fazer o seguinte, olha só o que eu estou fazendo, que horrível, né? Ok.
Assim, como outro professor falou, isso aqui, na verdade, era uma apresentação de 1 hora, de verdade, então eu estou adaptando, ok? Olha só, exemplo de uso de tecnologia em sala de aula. Sério, é muito pouco, gente, 15 minutos. Eu vou falar da interdisciplinaridade, que eu acho que isso seria mais importante. Quando alguém aqui fez a licenciatura, a gente escutou, faça ter relação com o cotidiano do aluno, pelo amor de Deus. Aqui realmente acontece. A gente é, no início, obrigado a fazer atividades. Cara, é muito legal fazer atividades compartilhadas entre várias matérias. Eu sei da faculdade e só conhecia a química, eu não sabia que química, biologia e física era a mesma coisa. E hoje eu sei que é, hoje eu consigo ver a interface, né? A gente tem matérias compartilhadas e os alunos podem, então, responder o desafio falando de várias oficinas e várias matérias, né, respondendo o que se pediu no desafio da oficina. Esse é um exemplo que eu vou trazer. Se por acaso aqui tem um professor, ou alguém que conhece um professor de Química, uma maravilha da Microsoft, que é o uso do Chemistry Add-in Forward. É uma ferramenta utilizada, tem várias para todas as matérias na comunidade da Microsoft. Uma comunidade para educadores, que todo mundo pode acessar, que todo mundo pode entrar, né, e ter acesso a isso. O Chemistry Add-in Forward é um adendo de química para o Word. Então, você baixa, ele já entra no teu Word lá e fica, e você consegue desenhar moléculas de uma maneira perfeita. Quanto tempo eu tenho, por favor? 2 minutos. Por favor, Diogo. Por favor. Eu quero um caso, eu vou apresentar um caso dentro do caso, ok? Eu queria que ele falasse um pouquinho para vocês, em 2 minutos, Diogo, come, please, hurry. O uso do OneNote. O OneNote, já ouviu falar? OneNote, por favor. Pode ser, qualquer um dos dois. Então, bom dia para todo mundo. Meu nome é Diogo, eu sou estudante aqui do SESI Internacional. E eu vou falar rapidinho sobre, que o Júnior está falando, sobre tecnologias que a gente usa aqui no dia a dia no SESI. Vou falar um pouco sobre as ferramentas online que a gente tem. Então, além de ter o Word, a versão normal que você tem baixada, o PowerPoint, a gente também tem a versão online. Aqui no SESI a gente tem acesso ao Office 365, que é o pacote de todas as ferramentas Microsoft que a gente tem para usar aqui nesse colégio. Então, a gente tem a versão online dela, a diferença para a versão normal é que é compartilhada. Então, por exemplo, eu vou fazer um trabalho de um PowerPoint e eu preciso compartilhar com o professor de Química, por exemplo, o Júnior. Eu tenho que mostrar para ele o PowerPoint. Ao invés de ter que pegar um pendrive, passar para ele, eu posso fazer uma versão online que eu posso automaticamente compartilhar com ele, editar, ou se eu fazer um trabalho em equipe de uma apresentação, você tem uma versão online que você pode ali mexer e qualquer um vai poder ver a versão, ver o que está sendo alterado na hora, instantaneamente. Então, diferente de você ter um pendrive, passava ali, daí você vai lá e passa para o outro, daí o outro acaba perdendo o arquivo ou mexe, só que daí o outro também já mexeu. Então, a gente tem várias ferramentas que a gente pode usar aqui, que ajudam muito a gente. A gente ali tem o Microsoft Teams também, que é como se fosse uma plataforma que conecta todo mundo, os professores com os alunos, que eles podem mandar links e qualquer outra coisa para a gente poder mexer ali. Ok. Então, eu vou falar sobre o OneNote, que é o que o Júnior tinha falado, ele se confundiu um pouco, tudo bem. Então, o OneNote é um aplicativo da Microsoft também, e ele funciona para mim, pelo menos, você pode usar de outras maneiras. Eu uso como um caderno, eu não uso mais um caderno físico, eu uso só o OneNote, porque é uma maneira muito mais sustentável, muito mais rápida, muito mais eficiente. Então, eu tenho a nuvem e lá meu caderno está lá. Então, eu não preciso mais ficar carregando peso, está tudo lá comigo. E também não desperdiça papel, está tudo lá e é muito mais tecnológico, muito melhor. Muito obrigado a todos. A comunidade... A comunidade da Microsoft é aquele link ali embaixo. Ó. Qualquer pessoa pode se inscrever e imagina uma rede social onde tem professor do mundo inteiro postando atividade. Ah, mas eu só falo português. Tem vários países que falam português. Portugal tem milhões de postagens lá de aula de química, física, biologia, de todas elas. Dá para fazer até pelo Skype, cara. Não precisa falar inglês. E é um incentivo, né? Só chamar a professora de inglês ajuda, você consegue. Muito obrigado pela atenção. Eu queria falar muito mais, mas não deu. Obrigado.